Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre a minha gestação, né? Contar um pouco sobre isso, sobre o que eu tô vivendo, sobre as coisas que eu tô sentindo, sobre os meus sintomas, enfim. Tô fazendo esse diário de gravidez porque eu sei que tem muita gente que tem curiosidade de saber como foi os 3 primeiros meses. Pra quem não sabe, eu completei 3 meses já, então tô com 3 meses completos. Então eu vou contar pra vocês a minha experiência. Não tô dizendo que toda mulher passa pelas mesmas coisas que eu passei. Eu tô dizendo que eu vou contar a minha experiência de como foi pra mim os meus primeiros 3 meses de gestação, tá bom? Então, se você tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos e me segue no meu Instagram, tá? Eu vou deixar passando aqui e se inscreva no canal, gente, pra me dar uma forcinha. Vocês estão vendo provavelmente o carregador porque o meu celular tá carregando, mas vai dar certo e vai ficar muito legal, assim, espero. Vamos lá. Eu descobri a minha gestação quando eu estava com 6 semanas. E quando eu descobri, eu não tava sentindo nenhum sintoma. Na verdade, eu tava com coisas que eu sempre sentia quando eu tava perto da minha menstruação descer. Tava com os meus seios doloridos e com muita cólica. Mas pra mim isso era normal, então eu não desconfiei pelos sintomas, eu desconfiei pelo tempo de atraso. Outra coisa, estava dormindo muito, só que eu sempre dormi muito, eu sempre fui uma pessoa um pouco preguiçosa. Então, eu não levei isso como um sintoma de gravidez. Então, os meus sintomas, assim, os primeiros que apareceram foi as cólicas, os seios inchados e doloridos. E eu estava dormindo mais do que o normal, certo? Depois que eu descobri a minha gravidez, eu passei um tempo ainda, eu acho que passei umas 2 semanas sem sentir enjoos. Mas depois que passou, acho que umas 2 semanas, eu comecei a sentir muito, muito enjoo. Era tanto enjoo, gente, que... Ai, era horrível, 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 horrível. Logo no início foi a pior fase pra mim, porque eu não tava conseguindo comer nada. Até água, quando eu tomava água, eu vomitava a água que eu bebia. Eu tava vomitando tudo, 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 tudo. Eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir. Sério, gente, era nesse nível, tipo, eu não conseguia dormir. Eu me deitava pra dormir e eu começava a querer vomitar, meu estômago começava a embrulhar e eu não conseguia dormir. Eu ficava com muito, muito enjoo. Então eu comecei a tomar esse remédio. Eu ainda tomo porque eu ainda tenho enjoos. Eu entrei, já terminei os 3 meses, né? Já completei 3 meses fechados. Tô entrando na 15ª semana, daqui a amanhã. Hoje é terça? É, amanhã. Na quarta-feira eu completo 15 semanas. Então, foi muito difícil, gente, pra mim. A pior fase pra mim foi a fase dos enjoos. Logo no início foi muito, muito mais difícil, porque eu não sabia o que fazer. Minha mãe não tinha tido muito enjoo quando ela engravidou das minhas irmãs de mim. Minhas irmãs também tiveram enjoo, mas não foi desse jeito. Então, ninguém que a gente conhecia, que a gente convivia, tinha enjoos como eu tive na minha gravidez. Então, eu tenho que estar tomando esses remédios de 6 em 6 horas. Porque se eu não tomar, se eu esquecer um, eu vomito o dia inteiro. Você tem a noção. Se eu esquecer um remédio, eu vomito o dia inteiro. Hoje, tá bem mais tranquilo. Bem mais, nossa, muito mais tranquilo. Hoje em dia eu consigo comer, hoje em dia eu consigo dormir, eu consigo comer coisas que antes eu não conseguia. Eu só não consigo comer muito. Por exemplo, se eu tiver com fome, eu não posso comer até minha barriga encher, porque eu vomito. Isso eu ainda não consigo. Mas é tudo um processo, gente. Vai acontecendo e vai dando certo. E deixa eu ver o que mais. Pronto. Nos meus primeiros meses, foi isso que aconteceu. Enjoo, e eu tenho ainda até hoje muito sono, muito sono. Agora, na minha primeira ultra que eu fiz,
deu que eu tive um descolamento de placenta, certo? E eu fiquei com muito medo, porque quando a gente tem o descolamento de placenta, há um risco maior de perder o bebê. Então eu fiquei com muito medo. O médico da Ultra, ele foi muito gentil. E ele disse, olha, tem um remédio que você pode tomar. E passou pra mim o remédio, chama-se Ultrageston. Eu tomava 2 por dia. E assim foi indo, tá? A minha rotina tomando remédio. Eu tô tomando vitaminas, por exemplo, eu tô tomando ferro, eu ainda tô tomando. Eu comecei a tomar desde que eu descobri que eu estava grávida. Desde que eu fui pra primeira consulta, eu comecei a tomar ferro. Comecei a tomar ácido fólico e tomando também o remédio de enjoo, que é o Dramin B6, eu esqueci de dizer. Mas eu tomo o Dramin B6 pra enjoo, ácido fólico e o ferro. São 3 remédios que eu não posso deixar de tomar. Eu tomo todos os dias. Ácido fólico é 1 por dia, ferro é 1 por dia e o Dramin B6 são de 6 em 6 horas. Então tem que tomar de 6 em 6 horas por dia, todos os dias. E o Ultrageston eu tomei até a cartela acabar, tá? Então, eu comecei a tomar depois que, o médico me sugeriu o Ultrageston, eu comprei no mesmo dia, na mesma hora, quando eu cheguei em casa, eu comprei o Ultrageston, porque eu fiquei com muito medo de perder o bebê. E eu comecei a tomar, e graças a Deus, já está muito melhor. Na última ultra que eu fui, eu fiz 2 ultras até agora. Na última ultra que eu fiz, já estava normal, graças a Deus. E então, deu certo. Mas no início, gente, eu fiquei com muito medo, de verdade. Então, como eu fiquei com medo, o que foi que eu fiz? Eu paguei uma consulta por fora e fui nessa consulta. Chegando lá, eu falei pra médica o que eu tava sentindo, contei pra ela sobre o descolamento e tal. E ela foi e me tranquilizou muito, muito, muito mesmo. E ela disse, ó, você não precisa se preocupar, porque você não teve nenhum tipo de sangramento. Gente, não teve nenhum tipo de sangramento, graças a Deus, graças a Deus. Eu não tive sangramento nenhum, nem do início da gravidez, nada, até hoje. Então ela disse que isso era muito bom, que o descolamento não estava avançando, porque quando o descolamento é mais grave, causa sangramento. E eu não tive sangramento. As cólicas que eu estava sentindo logo no início da gestação era justamente esse descolamento. Então, ela disse que eu não precisava me preocupar, que se eu sentisse muita cólica, eu fosse na maternidade, mas que fosse somente em caso de sangramento mesmo. Então, deu tudo certo, graças a Deus. O descolamento melhorou muito. Melhorou não, sarou, né? Graças a Deus. Então, gente, a primeira ultra que eu fiz foi essa daqui. Eu fiz lá no Instituto do Rim, certo? Com o doutor Rômulo Maciel. Ele é ótimo. Quem mora aqui em Natal, que tá gravidinha, quer fazer ultra, descobrir sexo, pode ir com ele, que ele é maravilhoso. Sinceramente. Ele é muito atencioso, muito cuidadoso. Foi ele que descobriu, né, o descolamento. E ele, gente, sério, ele é muito legal, vale muito a pena ir numa consulta com ele pra fazer a outra. Então, gente, aqui está o meu bebê. Aqui eu estava com 9 semanas, então eu tava com 2 meses completos, certo? Eu não sei se dá pra ver bem, mas olha aqui o grãozinho de gente, minha gente. Ele era bem gordinho, o médico disse que ele tava bem gordinho pro tamanho dele. Tava grandinho pro tamanho dele também, né? Ele tava com 2,63 centímetros, tá? O coração dele tava bem acelerado, mas o médico disse que não me preocupasse com isso, porque era normal. Até porque foi a primeira ultra, então eu tava muito ansiosa, muito animada. O William também foi comigo e ele também tava muito ansioso. E essa daqui foi quando eu completei as 12 semanas, né? Que é a morfológica, que era a translucência no caso, para descobrir se o bebê tem alguma síndrome, se ele tem alguma malformação.
e graças a Deus deu tudo normal. O médico disse que ele estava super saudável. Sim, e quando eu fiz essa outra aqui, a primeira, ele disse o seguinte pra mim: ó, é o seguinte, você está com descolamento, mas o seu bebê tá muito saudável e tá muito bem. Então, de início eu fiquei preocupada pelo descolamento porque tinha o risco de eu perder. Mas quando ele falou isso, ele me tranquilizou, que o bebê estava muito bem, muito saudável. Então aí já foi uma coisa que me tranquilizou um pouco mais, mas não tirou o nervosismo e não tirou o medo, né? E quando eu fiz essa daqui, ai, foi muito legal. Porque ele já tava todo formadinho, gente. Com 2 meses, não, com 12 semanas, ele já tava quase todo formadinho. Era quase 3 meses, né? Mas ele tava todo formadinho, gente. Dava pra ver bem direitinho, ó. Aqui a mãozinha dele. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui ele tá medindo da cabeça ao bumbum. Ele tava medindo 6,10 centímetros. E o médico disse que ele tava bem grande para o tamanho dele, porque era para ele estar com 5 centímetros. Ele estava com 6,10. Aqui foi o trote que ele deu na gente, porque já dava pro médico dar um palpite se era menino ou menina. Só que ele colocou o cordão umbilical no meio das pernas e cruzou as pernas, ou seja, não deu pra ver de jeito nenhum. E graças a Deus estava tudo bem com ele, está tudo bem com ele, né? Graças a Deus, tá saudável. O médico disse que ele vai ser bem grande, gordinho também, graças a Deus. E não foi detectada nenhum problema com ele, né? Nenhuma síndrome, nem nada do tipo. Ele está perfeito. A única coisa que deu na segunda ultra que eu fiz foi a questão da minha bolsa, que tá um pouco baixa, mas o médico disse pra mim que eu não precisava me preocupar, porque isso era muito comum e geralmente ela sobe lá para as 20 semanas. Então ele disse: ó, não se preocupe, porque ela vai subir e com 20 semanas já vai estar no lugarzinho. Então eu não me preocupei com isso, né? Fiz exames de taxa, fiz tudo. Na primeira consulta, a médica passou todas essas coisas, exame de taxa, pra ver como tava, né? Vários exames. Fiz tudo, deu tudo normal, graças a Deus. Apesar de que eu estava um pouco apreensiva, porque eu sempre comi muita besteira. Depois que eu casei, o William também ama besteira. Então a gente come muita besteira. Comia, né? Que agora a gente tá se policiando um pouco mais. Mas a gente tava comendo muita besteira. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Terminando os 3 meses, o enjoo diminuiu. Ele não sumiu, mas ele diminuiu muito, muito mesmo. Porque, gente, sério, tava muito difícil, mas graças a Deus o enjoo diminuiu muito. Quando eu completei os 2 meses, eu tive muita indisposição. Muita indisposição mesmo. Tipo, eu fui proibida, né, de fazer tudo, até de cozinhar, porque eu estava com o descolamento. Então, o médico disse: ó, você tem que ter muito repouso, você não pode fazer esforço, não pode pegar peso. Então, eu parei de pegar meus sobrinhos no colo, eu não podia fazer as coisas na minha casa, então foi um pouco difícil pra mim. Eu morava no primeiro andar, eu tive que passar um tempo na casa da minha mãe, porque eu não podia subir e descer escadas. Então, foi difícil, porque eu tive que me afastar um pouco do meu esposo. E foi difícil pra gente, muito difícil, porque eu comecei a dormir na casa da minha mãe e ele dormia na nossa casa. E aí ele teve uma suspeita de estar com Covid. Então foi mais difícil ainda, porque ele não podia nem ir lá na casa da minha mãe me ver. Então foi um pouco difícil, foi triste, porque a gente ficou separado, né? Doeu, mas Deus é bom e ele estava cuidando de nós em todo momento. Não era Covid, graças a Deus.
Foi só uma gripe que ele teve. Graças a Deus, minha gente. Graças a Deus. Foi só uma gripe que ele teve. E depois disso a gente teve que se mudar por causa desse meu descolamento. Porque eu não podia andar muito, eu tinha que ficar paradinha, quietinha, não podia ficar em pé por muito tempo. Então a gente teve que se mudar e mudamos para esta casa onde estamos agora, que é térrea, não é primeiro andar. Depois que mudamos, eu ainda não podia, né, fazer muito esforço, andar muito e tal. Mas o Irlem me ajuda muito, graças a Deus, meu esposo é maravilhoso. Ele me ajuda muito, ele me ajuda arrumando a casa, ele faz comida, ele lava a louça, ele lava a roupa dele, né, que era o mais difícil, assim, porque ele chega do trabalho cansado, gente, eu entendo demais isso. Ele trabalha o dia inteiro, então é muito cansativo pra ele, mas mesmo assim, ele chega do trabalho, lava a farda dele, lava as coisas dele, lava a louça, às vezes ele varre a casa e ele sempre tá me ajudando. Depois que meu descolamento melhorou, foi quando eu comecei a fazer as coisas. Aí agora eu ainda não posso fazer muito esforço, não posso ainda, mas eu posso arrumar minha casa, graças a Deus, eu tô podendo de novo fazer essas coisas. Coisas de casa, por exemplo, tô podendo cozinhar, tô podendo lavar louça, só não posso passar muito tempo em pé. Não posso passar pano também, porque fica baixando, levantando, espremendo, fazendo força e tal. Mas de vez em quando eu faço, porque eu não consigo, eu não aguento, minha gente. Então, eu voltei à minha rotina, quase normal, graças a Deus. Mas ainda sinto muita dor quando eu faço muito esforço. Muita dor na região da lombar. Mas é normal porque os meus ossos estão se abrindo, né? Meu quadril tá se alargando, então é um pouco normal. Vou mostrar pra vocês a minha barriguinha dos 3 meses, pra vocês verem como é que tá. Quando eu completei, depois que eu completei os 3 meses, eu senti, agora recentemente, acho que essa semana passada, eu senti ele mexer real, ele dar um chute. Foi muito, muito emocionante. Tipo, a primeira vez que eu senti, eu fiquei muito feliz. Não sei explicar a sensação. Mas, ó, vou mostrar pra vocês a minha barriguinha. Essa aqui é a minha barriguinha de 3 meses. Eu não sei se tá dando pra ver, mas eu acho que sim. Essa aqui é a minha barriga, né? Aqui ainda é um pouquinho de gordura. Porque eu sempre fui um pouquinho gordinha, né? Sempre tive uma pochetezinha. Então, aqui ainda é um pouquinho de gordura. Mas o restante da barriga é o bebê, tá, gente? Então é isso, gente. Esse foi o meu relato, o meu diário de gravidez dos 3 primeiros meses do primeiro trimestre. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, que é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!